Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. É o Senhor que cuida, né? Por isso que estamos aqui louvando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Estou alegre com o nosso Senhor e Salvador Jesus, porque até aqui o Senhor nos tem nos ajudado. Glória a Deus. Estamos chegando ao final de ano. Glória a Deus. O inimigo tem tentado de um lado, o Senhor tem ido lá e desfeito as armadilhas, desfeito a astúcia do adversário. Louvado seja Deus. Tem tentado, mas não tem conseguido, porque antes o Senhor chega primeiro. Louvado seja Deus. Aleluia. Ele tenta nos derrubar, né? Tenta nos parar na caminhada. Aleluia. Tenta de um lado, tenta do outro. Aleluia. Mas ele chega sempre atrasado. Aleluia. O Senhor já tem nos guardado. Aleluia. Ele vai à frente, abre a cova. Aleluia. O Senhor chega, fecha. E nós estamos aqui louvando, exaltando e glorificando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Bom é servir este Deus. Glória a Deus. Eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias. Glória a Deus. Até aqui o Senhor tem pelejado por nós e estamos alegres. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A partir do versículo 34 ao 39, que diz assim a palavra do Senhor. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que, por um pouco, levasse para fora os apóstolos. E disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens, porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo-se alguém. A este se ajuntou um número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça, sedes também achados combatendo contra Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa passagem, irmãos, fala de um momento de perseguição dos apóstolos. Eles tinham prendido os apóstolos. Jesus foi lá e soltou. Eles saíram milagrosamente da prisão. Aí eles fizeram a reunião no Sinédrio, levaram os apóstolos, porque eles não queriam que os apóstolos continuassem pregando acerca de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Só que os apóstolos não poderiam parar de anunciar as boas novas do que tinha visto e contemplado. Aleluia. E que Jesus estava ressuscitado, vivo. E eles queriam abafar, queriam parar com esta história. E eles levam os discípulos para o Sinédrio para fazer o julgamento, proibir eles de pregar o evangelho. Louvado seja Deus.
E eles estão ali perante o Sinédrio, mas para ser julgado, para ser condenados. Mas a Bíblia diz que se levanta um fariseu, aleluia, chamado Gamaliel, homem valoroso, respeitado entre os fariseus, e pede a oportunidade e diz, um momento, e pede para os discípulos sair, e eles conversam com os demais. E ele começa a mostrar o que estava acontecendo. Louvado seja Deus. Porque outros movimentos já tinham se levantado, mas eram movimentos de homens, eram movimentos que tinham se levantado por conta própria. E ele diz, se esses arrebanharam muita gente, aleluia, mas ao morrer o seu líder, acabou, se desfez. Os seguidores foram decepcionados, aleluia. Então ele disse, se isso for movimento de homens, por si só vai acabar, aleluia. Mas se for de Deus, louvado seja Deus, não tem homem que acabe, não tem homem que feche. A porta que ele abriu, só quem pode fechar é ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. A porta está aberta e a prova está aqui. Isso aconteceu há mais de 2000 anos. Gerações e mais gerações se levantaram, aleluia, reinos se levantaram contra este evangelho, queimaram Bíblia em praça pública, levaram o cristão à arena, mataram na fogueira, esconderam a Bíblia por muitos anos, mas não conseguiram fechar a porta que mais de 2000 anos Jesus abriu na cruz do Calvário para salvar a humanidade. Gerações se levantaram, mas está aqui Malvina, nós é a prova que Jesus está vivo, e ele vai voltar para buscar a sua igreja. Aleluia, aleluia. Pagaram para sair mentindo, dizendo que Jesus não tinha ressuscitado, que o corpo dele foi roubado. Louvado seja Deus. E muitos começaram a dizer, não, isso é uma fake news, isso é uma mentira. Aleluia, louvado seja Deus. A academia acadêmica, eles reconhecem que Jesus foi um grande homem, louvado seja o nome do Senhor, mas não acredita nos feitos que ele fez, não acredita na sua palavra. Então me pergunte, como é que é um grande homem contando mentira? Aleluia. Como é que o homem se torna um grande homem? Aleluia. Fazendo mentira, contando mentira, vivendo mentira. Louvado seja Deus. É controverso. Aleluia. Mas não é. O nosso Deus, o nosso Jesus é a própria verdade. Ele é o caminho e Ele é a vida, e ninguém vê ao Pai a não ser por Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a prova dessa verdade está aqui, ó. Aleluia. Porque se fosse movimento de homem, se o que ele pregava, se o que ele fazia e o que ele fez não fosse verdade, já tinha acabado. Aleluia. Nós nem sabíamos que existia esse Cristo. Aleluia. Mas como não é obra humana, é obra divina, é obra dele, louvado seja Deus, e vai permanecer até a consumação do século. Louvado seja Deus, até ele arrebatar a sua igreja. Vai ter um povo na terra dizendo: Jesus está vivo, e ele vai voltar para buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Encerrando, irmãos, se o evangelho fosse uma mentira, ou se o nosso Jesus, ele quisesse espalhar uma mentira, então, para espalhar uma mentira, para que ela se torne
uma verdade camuflada, então procuraria quem? Então tinha que procurar alguém da alta sociedade. Louvado seja Deus. Porque eu contar uma história aqui, os irmãos podem até duvidar de mim, né? Porque eu não sou tão influente. Mas se for o pastor Felipe que contar a mesma história, é diferente. Foi o pastor da igreja que disse, então todo mundo acredita. Louvado seja Deus. Então, se fosse para contar uma mentira, então Jesus tinha procurado, aleluia, o povo do Sinédrio, tinha procurado o sumo sacerdote para contar a história. Mas ele procura quem, irmãos? Ele escolhe jovem, irmão. Era adolescente, os discípulos eram jovens. Aleluia. E eu estava contando, eu estava dizendo, nós vimos Jesus ressuscitado. Aleluia. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. Ele está à destra de Deus, intercedendo por nós. E ele diz que vai voltar para nos buscar. Ele está vivo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O corpo dele não foi roubado coisa nenhuma. Ele está vivinho da Silva. Aleluia. E sabe quem é que conta a primeira história da ressurreição de Jesus? Que era improvável a gente acreditar na época. Eram as mulheres. Ele aparece primeiro para as mulheres. E elas é quem conta a respeito da ressurreição. Louvado seja Deus. Então era improvável acreditarem nelas. Porque as mulheres daquela época não eram ouvidas, não davam ouvido. Aleluia, louvado seja Deus. Então, ela chega e diz, olha, o nosso mestre não está na sepultura. Foi ressuscitado. Ele está vivo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então são esse povo, esse tipo de povo que Jesus escolheu para anunciar as boas novas, a verdade, para vir à tona. Louvado seja Deus. Enquanto o Sinédrio estava procurando meio de desfazer, pagando os soldados para sair espalhando mentiras, que era muito provável o povo acreditar nos soldados romanos, acreditar na elite, do que acreditar naquele povinho, né? Que para eles era o povinho. Aleluia, louvado seja Deus. Mas qual foi a história que chegou aqui? Foi o dos soldados ou foi o das mulheres? Aleluia. Qual foi a história que chegou em Malvinas 2? Louvado seja Deus. Foi o que os soldados contaram ou foi o que os apóstolos pregaram? Louvado seja Deus, foi o que os apóstolos pregaram. Que Jesus está vivo e ele vai voltar para buscar a sua igreja. Aleluia. Esta foi a verdade que chegou em Malvinas 2. Aleluia. Estamos aqui para glorificar, exaltar e esperando o arrebatamento da igreja, porque foi ele que prometeu. E se ele prometeu, está carimbado, está assinado. Nós só estamos aguardando o dia da Camandaévacia. Aleluia. Que Deus continue nos ajudando, nos abençoando, enchendo da sua graça em nome de Jesus.